Bora lá, nação! E o Rodolfo Landim deu entrevista falando aí sobre o novo estádio do Flamengo. Inclusive, nós vamos aqui analisar a entrevista dele. Vai ter a eleição aí no final do ano para o novo presidente do Flamengo. E o Rodolfo Landim, inclusive, falou que foi convidado para ser CEO do Flamengo. Vou deixar os créditos ao canal O Meu Mengão, link na descrição. Vamos analisar como foi essa entrevista do Rodolfo Landim. Até falar isso depois das mudanças no estatuto que o Flamengo precisa. Eu queria também depois te perguntar sobre isso, mas você acabou aceitando esse convite para ser CEO do Flamengo, caso o Rodrigo vença a eleição. Como é que vai ser sua participação como CEO? Qual vai ser a sua função ali no dia a dia, a partir do momento que você se tornar CEO do Flamengo? Então, ali, hoje o CEO do Flamengo é o Reinaldo Belotti. O Reinaldo Belotti é um cara que trabalha ali junto comigo, com o Dunche, no dia a dia do clube, discutindo assim, praticamente todos os assuntos. Ele pega, vamos dizer assim, talvez a parte mais pesada administrativa. Ele me alivia um pouco das discussões dos processos administrativos do clube. E isso é importante para poder sobrar mais tempo para o presidente para ficar cuidando de aspectos externos que eventualmente ele precisa ter, representação do clube, tudo isso, né? O Reinaldo é um cara que trabalhava comigo desde 1994. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Reinaldo várias vezes ao longo da minha vida. Então, assim, a gente funciona assim por música, entendeu? Assim, um conhece o outro profundamente, ele sabe exatamente como eu penso e mais ou menos tem a mesma escola que eu. Trabalhou muitos anos comigo na Petrobras também, depois saiu e foi trabalhar comigo também quando eu trabalhei fora. Eu convidei ele para trabalhar fora, no grupo privado e tudo. Então, assim, a gente tem uma relação muito grande. Acho que o Rodrigo, eu e o Rodrigo, assim, já desenvolvemos assim, esse tipo de, vamos dizer assim, conhecimento dos dois ao longo desses anos. E o Rodrigo, na conversa comigo, ele falou, cara, assim, é uma loucura, assim, desculpa, eu sei que você tem lá, acho que você pode ajudar muito, claro que você pode ajudar muito no Conselho Deliberativo, mas seria um desperdício muito grande, quer dizer, um sujeito com a experiência de implantar projetos e de tocar a administração de empresas que você tem, afastado de mim, aqui no dia a dia. Porque, querendo ou não, a posição de conselho deliberativo é outra. Você não vai estar ligado no dia a dia do clube, né? Na participação do dia a dia do clube. E, assim, eu queria ver se você reconsiderava isso aí, se você não aceitava. Eu sei que isso vai implicar, vamos dizer assim, numa dedicação em termos de tempo maior para o Flamengo do que talvez você estivesse se programando para os próximos 3 anos, mas é um pedido que eu te faço, ver se você consegue atender. E aí eu, claro que fui conversar em casa e tal, com as pessoas e tudo, e tá tudo certo, dá para assumir. Então, assim, eu acho que o bom é o seguinte, eu vou ficar cuidando basicamente das rotinas que eu ajudei a estruturar e implementar dentro do clube, e com um compromisso só de tentar melhorar cada vez mais a arrecadação, melhorar cada vez mais, por exemplo, cada processo que a gente tem dentro do clube, melhorar cada vez mais as estruturas que a gente tem, a infraestrutura que a gente tem na sede para poder atender tanto, vamos dizer assim, a parte social do clube, como também os esportes olímpicos. Presidente, pinga fogo agora, do jeito que a arquibancada gosta. O seu ex-VP de Finanças, é assim que eu vou falar, porque eu estava lá, ele citou que saiu da pasta deixando 250 milhões no caixa. E ele disse, ele abre aspas para Rodrigo Toches. Deixei 250 milhões na pasta e será que esses 250 milhões ainda está lá? Tá, então vamos lá. Assim, primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui é o seguinte, que não fique a percepção de que ele disse assim, eu deixei 250 milhões no caixa, que ele contribuiu para botar esses 250 milhões no caixa. O diretor financeiro do clube, ele não contribui para a receita do clube. Quem contribui para a receita do clube, quem gera a receita para o clube é o futebol,
e é o marketing. Fundamentalmente são as duas áreas que mais contribuem para a receita do clube. Então, é o seguinte, e eu quero dizer o seguinte, já teve um período no Flamengo, que foi quando eu entrei em 2013, que eu fui ser vice-presidente de planejamento e orçamento para ajudar o Flamengo, em que a área financeira e a área de planejamento e orçamento eram, vamos dizer assim, um desafio. Por quê? Porque o clube não tinha dinheiro e ele não gerava dinheiro. No ano anterior, ele tinha tido 212 milhões de receita e tinha tido um prejuízo líquido, ou seja, a dívida do Flamengo aumentou em 63 milhões no ano de 2012. Ou seja, a gente aumentou o buraco em 63 milhões de algo que já era perto de 700 milhões. Então é o seguinte, hoje no Flamengo, você ser diretor financeiro, você não tem nenhum o que eu chamo projeto estruturado, que é uma aquisição ou uma fusão de uma empresa, ou você não precisa fazer nenhum mecanismo sofisticado de financiamento. Então, assim, a vida da área financeira hoje do Flamengo é muito mais tranquila do que ela está, do que ela estava no passado. Bom, esse é o primeiro ponto. Então, assim, a vida da área financeira hoje é muito mais simples. Por quê? Porque, a rigor, a gente gera mais caixa do que gasta. Então, você tem que pegar no final do mês e pegar o que sobrou e aplica. Então, assim, isso não tem nenhuma grande ciência nesse processo. Mas, assim, só dizendo, não é tão simples assim, mas, assim, primeiro. Então, a primeira coisa para deixar claro quem gerou esse dinheiro e botou no caixa não foi a área financeira. Foram os negócios do Flamengo. Foi o fato do Flamengo ter tido um bom desempenho técnico, que permitiu ter bons patrocínios, boas negociações de direitos, de patrocínios, sabe, na parte de licenciamento, na precificação dos seus ingressos, na atração de torcedores para os estádios, no seu programa de sócio-torcedor. Foi isto que acabou gerando a receita do Flamengo, tá certo? Se o dinheiro vai estar lá no caixa, é óbvio que não vai estar, porque 148 milhões foram gastos comprando o terreno do Flamengo, que, na verdade, não é surpresa para ninguém, né? Na verdade, outro dia eu estava vendo um vídeo que mandaram para mim da campanha do Maurício Gomes de Matos, na qual o Márcio Braga pede a palavra e fala que o Tostes foi no ouvido dele pedir para ele para não comprar o terreno do Flamengo, né, para a gente não ter o nosso estádio, né? Então, que as pessoas entendam, quer dizer, existe, claro, uma visão clara, um compromisso claro de outras campanhas, no caso ali o Márcio Braga falando pelo Maurício e também do BAP, de serem contra o estádio. Não tenho a menor dúvida. Se qualquer um dos dois for eleito, não vai ter a menor chance do Flamengo ter esse estádio, pelo menos, tocado durante esses próximos 3 anos. A chance é simplesmente zero. Eles podem falar o que eles quiserem. Eles sabem que isso aí, numa campanha, é ruim do cara assumir isto, mas aquela fala foi perfeita, eu acho, ali, do Márcio Braga, quer dizer, mostrando isso, que demonstra o que a gente sentiu na própria reunião do Conselho. Quem teve na reunião do Conselho, não sei se vocês estavam lá, em que tinham as conspirações lá do lado e tal, todo mundo falando mal, e quando viram que iam perder a votação, foram embora, né? Teve 99 pessoas que acabaram saindo e não votaram. E teve 30 votos contra, mas teve 602 a favor. Graças a Deus, quando você tem uma matéria como essa, que é fundamental para o interesse, vamos dizer assim, do clube no médio e longo prazo, por mais que você conspire, você não consegue fazer com que o sócio do Flamengo ele vá contra o seu próprio clube, né? Por mais interesse político que possa existir ali, pequeno, quer dizer, no fundo, a grandeza do Flamengo para os seus sócios. E por isso que eu acredito muito nos sócios, entendeu? Eu acredito muito na capacidade de discernimento, e na hora que eles forem votar, de saberem que vão estar votando para que a gente possa continuar a tocar o clube da forma com que a gente está tocando, dando os resultados que a gente tem dado, e mais, né, permitindo a estruturação de alguns projetos importantes, nos quais eu diria que esse, o estádio,
é fundamental, porque é um sonho de todos nós. Eu lembro muito bem da conversa que eu tive com vocês dois com relação a isso aqui, assim, a felicidade de vocês, quer dizer, no momento em que eu falei para vocês, olha, a gente conseguiu resolver o problema lá e a gente vai ter o leilão e nós vamos com tudo para esse leilão. Eu lembro de vocês me abraçando, emocionados ali. É um sonho, né? É o sonho de todo torcedor. É um sonho, eu lembro disso. Mas assim, e assim foi com várias pessoas. Então eu acho o seguinte, e eu acho que isso é factível. Se a gente conseguiu sair da receita do Flamengo de 500 milhões e botou 1,4 bi, gente, eu não sou irresponsável, nunca fui na minha vida. E eu estou dizendo para vocês, esse estádio é factível. Só que, ou porque as pessoas não querem, por algum outro motivo qualquer, que eu não sei, ou porque, sei lá, talvez o fato da grandiosidade do Flamengo pode incomodar. Hoje, por exemplo, a gente vai estar... tem uma pauta que a gente vai estar discutindo sobre SAF dentro do Flamengo, né? Então, assim... não custa as pessoas. Presidente, em cima dessa questão do estádio que você está falando, é bom que o André Oliveira, aqui da nossa arquibancada virtual, fez essa pergunta e perguntou assim: qual o cronograma para a elaboração dos projetos executivos do nosso estádio? Iniciam esse ano? Então, ótima pergunta. Só para entender aqui o cronograma, né? A gente está trabalhando para ver se a gente consegue a posse do terreno em breve. A gente não sabe quanto tempo, porque estamos num processo, na verdade, de mediação, está sendo feita em Brasília pela Advocacia Geral da União, com a participação da Prefeitura, o Flamengo como interessado, e também a Caixa Econômica Federal. A gente espera, nesse processo de mediação, evoluir, a gente conseguir pegar a posse do terreno. A gente vai fazer um primeiro trabalho que são o que a gente chama as bases do projeto, onde a gente já está coletando essas informações. E só para vocês terem uma ideia, assim, o que são as bases do projeto? A gente precisa conversar, por exemplo, com o futebol. Como é que... O que vai ter ali naquela instalação para poder atender o futebol? Então, o futebol quer que tenha qual o tamanho do vestiário, qual o tamanho da sala de aquecimento, da sala de imprensa que a gente vai ter que ter. Assim, uma coisa que a gente quer fazer nesse estádio, a gente quer colocar um mini hotel dentro desse estádio. Por quê? Porque o Flamengo hoje, para ir para o Maracanã, a gente sai, demora 1h15, 1h20 para poder chegar no estádio, e chegar 1h30 antes, que é o tempo mais ou menos que a gente precisa para poder se preparar, fazer o aquecimento no campo, tudo isso, né? Então, assim, isso é um deslocamento que cansa um pouco. Então, assim, a ideia no futuro é que a apresentação já seja feita no próprio estádio. E com isso, eles fiquem descansando nos seus quartos e tudo isso e tal. E quando chegar naquela 1h30, eles possam descer e ir para o vestiário para poder ficar lá. Então, assim, isto já é por exemplo, uma mudança que a gente quer fazer. Então, para fazer isso, isso tem que fazer parte do projeto. E daí vai mais muita coisa. Por exemplo, a gente tem que conversar com a Polícia Civil. Por quê? E eu já chamei a Polícia Civil ontem para ter uma conversa comigo, porque eu quero eles participando da concepção das bases do projeto. E por que eu falo isso? Vamos lá, no Maracanã hoje, quando a gente tem um jogo, o Maracanã foi concebido para, na sua última versão, para uma situação de Copa do Mundo, onde as torcidas são misturadas. Mas o Regulamento Geral das Competições no Brasil fala que você tem que reservar o quê? 10% dos ingressos para a torcida visitante. Só que para fazer isso, a polícia lá me manda eu fazer um isolamento gigantesco do Maracanã e eu perco uma série de assentos ali. Então eu quero ele participando comigo. E também eu tenho que ter uma entrada independente só para a torcida adversária, para não misturar a gente. E se você não desenha o teu estádio dessa forma, na operação você vai ter que botar muito policial isolando aquilo, ou seja, acaba custando muito mais caro, seja com gente contratada, que você está contratando sob a supervisão da polícia, ou com próprios policiais que vão estar indo para os jogos. Ele estava me falando que, por exemplo, um contingente mínimo
de um jogo do Flamengo de 500 pessoas, quando em outros estádios do mundo são operados com 180 pessoas, 180 policiais, por exemplo. Então, assim, como é que vai ser a divisão do espaço no estádio? A gente já falou publicamente isso, que a gente quer ter, vamos dizer assim, torcida atrás do gol, para a gente transformar aquilo no nosso caldeirão, né? Assim, a torcida fungando no cangote dos caras, 14 mil pessoas de um lado, 9 mil do outro, mas assim, e os assentos de mais alta renda, o que o marketing está querendo? Porque na verdade a gente quer ganhar dinheiro, não com o torcedor raiz que quer ir para o estádio e esse vai ter lá o seu ingresso de preferência até mais barato, mas o que a gente quer é que aquele cara que quer um pouco mais de conforto, que está sendo convidado por uma empresa e tal, ele possa chegar, ter um salão onde ele possa comer alguma coisa, tem uma bebidinha para ele, então você vai gastar mais, sei lá, 150 prata para poder fazer isso tudo pro cara e vai empurrar 500 prata a mais no ingresso do cara e o cara paga. Então esse cara é o cara que a gente tem que, vamos dizer assim, identificar claramente qual é essa demanda e desenhar o teu estádio para ter, vamos dizer assim, mais o número exato de pessoas para poder ter mais renda vinda desse tipo de serviço agregado no estádio. Ou seja, existem várias informações que têm que fazer parte, primeiro, que eu chamo das bases do projeto, tá? E aí várias outras, eu passo pela minha cabeça agora assim, por exemplo, a gente vai chamar corpo de bombeiro. Por quê? Porque ele que vai dizer como é que vai ser o tamanho do acesso, a saída do estádio, entendeu? Como é que então assim, você tem que juntar todas essas informações e isso vai fazer um caderno que vai servir como base, isto sim, para fazer o projeto básico do Flamengo. Então assim, a gente quer até o final do ano talvez já ter estruturado, vamos dizer assim, essas bases do projeto e essas informações para que a gente possa contratar, e aí vai fazer um processo licitatório para a gente contratar o projeto básico do estádio, que vai já ser desenhado atendendo a todos esses pontos que eu já coloquei aqui. Então, assim, eu diria que de projeto a gente está considerando ao todo, somando tudo, mais ou menos 1 ano e 8 meses. Assim, a fase de projeto, ela é importante, por quê? Porque quanto melhor ela é feita, quanto mais detalhado, menos correção você vai ter que fazer no futuro. Então você tem menos custo, sabe, de rediscutir a obra durante a construção da obra, que é uma das coisas que mais encarece qualquer obra que você tenha. E também o seguinte, desenhar este estádio, levando em consideração tudo isso, para que o custo de operação dele seja o menor possível. Então a gente quer aumentar a receita nesse estádio, tá certo? E quer baixar o custo para que a gente possa ter uma margem maior de resultado com o estádio do Flamengo. Tá aí, nação, então, a entrevista com o Rodolfo Landim, um pequeno trecho da entrevista, ele falando sobre o estádio do Flamengo. E um detalhe importante dessa entrevista foi que ele foi bem direto e ele falou, né, caso a chapa do Rodolfo Landim, né, que nesse momento é o Rodrigo Duche, não vença as eleições, ele falou que é muito difícil que o estádio do Flamengo venha sair do papel. É uma declaração muito forte, né, que o Rodolfo Landim falou nessa entrevista, por isso eu trouxe para vocês aqui, para você analisar junto com a gente aí. Mas tá aí, coloca nos comentários aí a sua opinião. E para você, quem deve ser o novo presidente do Flamengo? Nesse fim de ano tem aí a eleição do Mengão. Vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui. Deixa os créditos ao canal Meu Mengão, link na descrição. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.